Bom, gente, como você falou, Fios, eu acho que a gente tem uma oportunidade boa aqui, que independente, né, o horário às vezes é um pouquinho cruel, né, para participação, mas como está sendo gravado, né, vai ficar disponível, eu acho que a gente tem a oportunidade de gerar um bom material para que as pessoas possam consultar depois. Até por isso que a nossa proposta hoje, então, é inicialmente falar do inciso 2, o subsídio aos espaços culturais. O João vai falar um pouco sobre isso, até num nível um pouco detalhado, Fios, assim, João, vou pedir para você tentar ser o mais ágil possível, mas para não perder muitos detalhes, porque pode acabar, acho que vira um tutorial, essa reunião hoje aqui pode acabar virando um tutorial que ajuda aí o setor, para quem não puder estar acompanhando hoje. E em seguida, o Bruno, que é o nosso diretor de fomento, vai falar sobre o edital que a gente lançou também da Aldir Blanc, né, quais são as categorias, critérios, etc. João, você abre já a apresentação para a gente, por favor? Eu vou fazer uma brevíssima introdução e aí a gente já entra aí no que interessa mesmo, que é as minúcias aí dos dois instrumentos. Bom, a Lei Aldir Blanc, né, só para relembrar, foi a Lei de Emergência Cultura. Ela foi sancionada, né, foi aprovada no Congresso e sancionada, se não me engano, no dia 29 de junho pelo governo federal. Pode passar. A lei, né, que ela tem esse objetivo, então, de socorrer, né, de apoiar o setor cultural que foi impactado, né, em virtude da pandemia. São 3 bilhões de reais que estão sendo repassados aos estados e municípios. E Belo Horizonte, então, por uma conta que se tem para a divisão desse recurso, ficou aí com quase 16 milhões de reais para serem executados. Pode passar. Só para retomar, né, o que usa ali já falou, mas acho que é bom sempre deixar isso claro, né? São 3 instrumentos que a lei federal proporciona para o apoio à área cultural: a renda emergencial dos trabalhadores, que são R$ 600 mensais. Isso é responsabilidade dos governos estaduais executar, né, para os trabalhadores da cultura. O inciso 2, que é a manutenção emergencial para espaços coletivos, empresas artísticas e culturais, entre outros. Isso é responsabilidade dos municípios executar. E, por fim, o inciso 3, que são os editais, prêmios, chamadas públicas, que fica aí, tanto pelo Estado e pelo município, executar pelo menos, no mínimo, 20% dos recursos que eles recebem, eles têm que aplicar em editais. Pode passar. Bom, o Fiuza também ali no começo falou um pouquinho, né, desse trabalho que a gente fez na verdade, logo quando começou a tramitar a lei, a gente já começou o acompanhamento disso, né, articulação de parlamentares para apoiar a aprovação dela. Assim que foi aprovada, a gente já começou a se organizar internamente, montamos um grupo de trabalho interno, mas a gente julgou que era importante, seria fundamental, até pelo desafio que a lei traz, né, do ponto de vista de formulação desses instrumentos, né, pensar como é a melhor forma de aplicar esses recursos na nossa cidade. A gente montou um comitê paritário, um comitê de acompanhamento dessa implementação. São 23 pessoas no comitê, é um comitê grande, mas a gente julgou que era importante. Por isso que foram aí 50, 60, 70 horas de reuniões, porque foi muito debate, muita discussão, para pensar a melhor forma de aplicar, sendo que é um assunto muito complexo também. A forma como a lei foi construída, ela traz desafios do ponto de vista de gestão, de burocratização, em alguns sentidos, que os municípios tiveram que pensar muito bem como tentar transformar isso mais palatável e mais adequado à nossa realidade. Pode passar. Dentro do comitê, né, após os nossos debates, a gente chegou a seguinte divisão, né, dos quase 16 milhões de reais, a gente decidiu por aplicar 70% desse recurso no subsídio para espaços culturais, empresas e outros, e 30% do recurso para premiação, para um edital de premiação que a gente vai falar mais detalhadamente. Acho que é importante dizer, por que a gente fez essa divisão? Primeiro, era a partir do entendimento, né, o comitê teve esse entendimento que é única é responsabilidade do município, única e exclusivamente responsabilidade do município atender os espaços culturais. Belo Horizonte, por um levantamento que a gente fez, a gente tem cerca de 8 mil estabelecimentos que têm características culturais, né, que sejam empresas,
associações, enfim. Isso é só um recorte. A gente fez assim, pegou lá com a Secretaria da Fazenda e viu que a gente tem 8.000 estabelecimentos culturais na cidade. Ou seja, pela nossa característica de Belo Horizonte, a gente tem um potencial de beneficiários muito grande. Então, isso nos validou uma ideia de que seria importante, então, colocar mais recursos significativos no subsídio para os espaços e o 30%, então, para a premiação, que a gente vai explicar melhor, e também pensando que tem o governo do Estado, que vai executar valores aí bem relevantes, né? Pode ser chegar a mais de 100 milhões de reais sendo executados em editais do governo do Estado. Então, nós entendemos que não faria sentido colocar tanto recurso, né, do nosso recurso, que a gente sabe que é insuficiente, nos editais. Pode passar. Bom, João, você quer assumir daqui? Que eu acho que aí daqui você já porque agora a gente vai entrar, gente, então, em como que funciona, de fato, o subsídio para espaços, né? Eu só quero fazer duas palavrinhas aqui rapidinho antes de passar para o João, que ele vai detalhar quais são os critérios, quem se enquadra em quê, que eu acho que é o que importa aqui hoje. Eu acho que um dos desafios que a Lei Aldir Blanc traz para o município, e para o Estado, enfim, para a política, para o poder público, é que, normalmente, né, a Secretaria de Cultura, a gente acaba se relacionando, através do fomento, com um universo muito importante, muito significativo, mas se a gente for olhar do ponto de vista da abrangência da economia da cultura na cidade, a gente acaba se relacionando com um universo muito restrito. São as pessoas que escrevem editais, que dependem das ações de fomento, dependem das políticas públicas da prefeitura. Da prefeitura não, da Secretaria de Cultura. Porém, a Lei Aldir Blanc, ela vem com o objetivo de socorrer um universo muito maior que esse. A gente aqui está falando de estabelecimentos empresariais, de pequeno porte, que, independente de existir, às vezes, uma Secretaria de Cultura ou não, eles existem, né? Estúdios de gravação, escolas de dança, escolas de música, e é um universo que a política cultural, muitas vezes, não se relaciona, de forma até equivocada. Então, o nosso desafio agora é fazer com que esse universo de espaços culturais, de organizações culturais, possam se encontrar e se identificar aqui dentro desse mecanismo do subsídio para os espaços. E esse que tem sido o nosso esforço aí nas últimas semanas, tentar fazer com que esses agentes do setor da economia e da cultura possam acessar esse recurso. Aí, se você quiser agora emendar aí, João, fica à vontade. Tá bem, beleza. Bom, boa noite a todos e a todas, né? Uma satisfação estar aqui com o setor do audiovisual. Então, vamos passar para o apoio aos espaços, coletivos, empresas artísticas e outros, que Portela já fez essa introdução. Tem uma questão que eu acho que é interessante comentar inicialmente, que é um instrumento novo para a gente que atua no campo das políticas culturais, da cultura de uma forma geral, que é um instrumento que parte de um cadastro como sendo a principal forma de acesso dos beneficiários ao benefício. A gente não está falando aqui de um edital em que vai ter uma avaliação, que vão ter critérios de análise, que vai ter um projeto para ser apresentado. Ele é muito semelhante à lógica de outras políticas, como a da assistência social, por exemplo, né? Então, qual que é a finalidade dos recursos? Os recursos, eles são voltados à manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. Então, assim, muita gente tem falado da ideia dos espaços, é uma parte, né, desses beneficiários, mas não todos, e são, né, microempresas, outros tipos de iniciativas. Podem ter espaço físico ou não, né? A gente tem frisado muito isso, porque quando fala dos espaços, geralmente as pessoas imaginam os espaços mais tradicionais, como cinemas, teatros, enfim, mas não precisa necessariamente ter um espaço físico, a gente vai comentar sobre isso. Eles podem ter CNPJ ou não, isso também é outra questão importante, né? Pode ser representado por uma pessoa física, e eles não precisam comprovar custos nem funcionários. Essa também é uma questão que gerou certa confusão, algumas pessoas acreditando que necessariamente era obrigatório comprovar custos ou funcionários, mas na prática não é necessário. Para a categoria 2 e 3, que eu vou comentar daqui a pouco
como funcionam, aí sim é necessário ou custos ou funcionários, mas não é obrigatório, como uma regra geral da lei, né? Quem que pode ser beneficiado conforme prevê o artigo 8º? Tem uma lista, assim, grande, assim, não vou citar todos, mas aqui, dialogando um pouco aqui com o nosso campo de atuação do audiovisual, a gente pode citar aqui os cineclubes, né, centros culturais, museus, bibliotecas, as empresas de diversão e produção de espetáculos também, né, comunidades quilombolas, enfim, são inúmeros os espaços que são previstos, inclusive todos aqueles que são validados no cadastro. Então, na prática, é um conceito bastante amplo, né, de espaço cultural, como se pode ver, né, a própria ideia do teatro de rua, né, que eu passei ali, também dá essa noção de que não são necessariamente espaços, que são necessariamente espaços físicos, né. Quem que não pode... Oi. Não, desculpa interromper, mas assim, ali a própria lei cita especificamente ali no item 18, produtoras de cinema e... sim, perfeito. A gente combinou que eu ia ser mais rápido dessa vez, então eu geralmente leio todos aqui eu passei meio rápido, mas de fato, no 18º ali tem produtoras de cinema e audiovisual, né? Quem que não pode? Os espaços vinculados ou operados pela administração pública, fundações, institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, teatros com financiamento exclusivo de grupos empresariais e espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S. Com o que pode ser utilizado esses recursos? Como é o sentido mais geral da Lei Aldir Blanc, é o apoio à manutenção, né, o apoio, um socorro ao campo cultural, a ideia é apoiar os espaços, as empresas, enfim, aos coletivos no que diz respeito à manutenção, né, as despesas de manutenção. Então, a gente aqui no decreto municipal da Lei Aldir Blanc, na regulamentação municipal, previu um conjunto de custos que são alguns mais relacionados ao espaço físico, né, como aluguel, consumo de água e luz, telefone fixo, celular, internet, transporte, mas também consideramos vários outros itens, né, considerados despesas de manutenção, como, por exemplo, curadoria, produção, fotografia, direção artística e outros similares, né? Despesas com tecnologia e comunicação efetivadas para a realização de atividades como lives, enfim, são vários os tipos de despesas que poderão ser destinados aos recursos vinculados à manutenção. E aí a questão da organização, né? A lei, ela prevê a possibilidade de que os municípios destinem de 3 a 10 mil reais mensais para os espaços. A gente, numa discussão no comitê, organizou 3 categorias, entendendo que as demandas do setor cultural, desse tipo de organização, espaço, empresa, imaginando que teriam, né, 3 grandes grupos, assim, né? Uma categoria para 2 parcelas de 3 mil reais, outra para 3 parcelas de 5 mil e outra para 3 parcelas de 10 mil reais. Se todos fossem receber o mesmo recurso, a gente poderia ter um menor número de beneficiários, e não atender a todo mundo, ou se fosse por um valor mais baixo, não ajudar tanto aqueles que têm uma demanda maior de manutenção. Para a categoria 1, a categoria 1 é a mais básica, né? A categoria 1 é basicamente se enquadrar nos pré-requisitos que a própria lei nacional determina, que é o quê? A caracterização do espaço cultural, ou seja, né, ser um espaço, empresa, coletivo com atividade cultural, ter tido suas atividades interrompidas, e aí é importante dizer que é autodeclaração, né, então não precisa comprovar, e, por fim, ter o funcionamento nos 6 meses anteriores à situação da calamidade pública. Aqui é um regramento que a gente estabeleceu para que, de alguma forma, possa ser comprovado que o espaço, a empresa, o coletivo, já não estava fechado antes da pandemia, né? Então, ele precisa comprovar com 2 atividades, a gente não delimita o que considera atividade, então, são atividades bastante simples, mas que possam ser comprovadas pelo menos 2, né, eu vou falar um pouco mais disso adiante, nesse período entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020. Na categoria 2, são os mesmos pré-requisitos da categoria 1, né, aqueles 3 primeiros ali, mas aí, como é um patamar um pouco maior de recursos, né, de demanda, de manutenção, a gente então considerou que um critério seria ter espaço físico, na categoria 1 não é necessário, na categoria 2 sim, e um custo mínimo mensal de 5 mil reais ou 1 ou 2 funcionários CLT ou RPA. E, mais uma vez, destacando que é o ou, né? Aí quem for cadastrar a empresa, o espaço,
precisa escolher, né, se caso queira acessar na categoria 2, se vai pela questão do custo ou 1 ou 2 funcionários. E o custo mensal tem muita relação com aquela tabela, aquela lista de atividades, né, a mesma que a gente pode utilizar, é a mesma que a gente vai usar para comprovar custos, é um que a gente definiu como, digamos, sendo uma estrutura básica de custos de manutenção considerados para o campo cultural. Para a categoria 3, é a mesma coisa que a 2, mas aí vai mudar a questão do valor, né? São R$10 mil mínimo de custos mensais, ou 3 ou mais funcionários ou funcionárias CLT ou RPA. E aqui a gente está falando não de custo de funcionários ou funcionárias, tem chegado muita pergunta sobre isso, não é o custo, é a comprovação de que existe esse vínculo e que, claro, esse vínculo não foi rompido com a pandemia, né? Aí, nesse caso, a gente não considera. Como é que caracteriza o espaço cultural? Para quem tem CNPJ, é o cartão CNPJ e material de clipping, como fotografia, vídeos, reportagens, material publicitário e link de redes sociais. Na verdade, até ou links de redes sociais, é possível só colocar, né, as redes sociais e comprovar a atividade cultural. Para quem não tem CNPJ, né, um coletivo representado por uma pessoa física, vai ter que apresentar os dados, né, os documentos do representante que vai fazer o cadastro, né, o RG e o CPF, o material de clipping da mesma forma também para comprovar, e aí 2 cartas de reconhecimento. A gente considerou que a carta de reconhecimento seria uma forma de dar um pouco mais de legitimidade à inscrição de um coletivo que não tem o CNPJ, né, e tentar evitar um pouco uma tentativa de inscrições que não tenham, enfim, não tenham materialidade, enfim, não tenham atividade de fato. Então, a gente colocou a questão das cartas de reconhecimento, que podem ser 2 da sociedade civil, ou uma da sociedade civil e uma do poder público. Caso opte pelo poder público, aí não pode ser, tem que ser órgão de cultura e não pode ser no âmbito de Belo Horizonte, né? E, por fim, a questão da carta de representação, porque a gente está falando de um coletivo informal, né, que vai representado por um CPF, então os demais integrantes do coletivo precisam assinar essa carta, e até, inclusive, o pessoal tem perguntado como são, talvez, sei lá, um bloco de carnaval que tem 20 pessoas, 30 ou mais, vai ter que todo mundo preencher na mesma folha, no meio de uma pandemia, a gente está aceitando que seja cada uma pessoa assina uma vez a folha, o documento, e aí quem for fazer a inscrição reúne todos os documentos no final. Quando for sair... Oi? Só uma coisa, uma colocação. Você pode explicar o porquê de ser somente uma carta de um órgão ligado à prefeitura? Aliás, por que não da prefeitura? Que não pode ter carta da prefeitura. De órgão não pode. Porque é o seguinte, a questão da carta de reconhecimento a gente utilizou como uma estratégia, digamos assim, para que pudesse justamente né, ter esse reconhecimento social e cultural desses espaços para dar mais legitimidade para a inscrição daquele que não tem CNPJ. Aí seria contraditório que a própria prefeitura emitisse um documento atestando que um espaço existe para, digamos assim, autorizar o pagamento, né, para autorizar a homologação daquele cadastro. Seria um tanto quanto estranho pensar que um órgão da própria prefeitura atesta para a própria prefeitura, né? Então, por isso que a gente achou juridicamente mais seguro que não pudesse ser do município. Valeu, obrigadão. Imagino. E aí, no caso de CNPJ, também a inscrição deve ser efetuada pelo representante legal. E até, inclusive, sobre isso, uma questão importante. O cadastro, eu vou mostrar depois para vocês, o cadastro é sempre feito pelo representante, seja do coletivo informal, seja do CNPJ, não é o próprio espaço que se cadastra. Eu estou falando isso porque a gente teve alguns problemas por pessoas que tentaram cadastrar, vou entrar pelo CNPJ e tal. Não, a gente entra... O cadastro no mapa cultural vai ser feito pela pessoa responsável e aí ela vai indicar qual é os dados do espaço, da empresa, enfim. Mas depois eu mostro rapidinho isso. Para a questão da interrupção das atividades, é a autodeclaração, até está escrito aqui comprovação, que no caso não comprova, e para a caracterização do funcionamento do espaço cultural é semelhante à caracterização do espaço, ou seja, serve clipping com fotografias, vídeos, reportagens, material publicitário ou links de redes sociais. Para comprovar o espaço cultural físico, lembrando que isso é só para quem for pleitear recursos nas categorias 2 e 3,
aí são aceitos, né, ou comprovante de endereço nominal, ou IPTU, link de redes sociais com postagens com data anterior ao estado de calamidade pública, peças gráficas com prova e uso do endereço, a declaração de cessão ou parceria com o espaço para a realização de atividades artísticas e culturais e o comprovante de locação. A questão dos gastos relativos aos custos mínimos mensais como eu tinha comentado, aquela mesma estrutura de gastos possíveis que eu comentei um pouco lá para trás, né? Aquela coisa do aluguel, água, luz, etc, etc e tal, considerando entre setembro e fevereiro de 2020. A questão da contrapartida é uma determinação da lei nacional, né? Então a gente não tem escolha aqui, mas a decisão do comitê, aqui em Belo Horizonte, acho que foi bem mais flexível, que é o quê? Não exigir a apresentação de proposta de contrapartida no cadastro, mas o proponente, no caso, né, o espaço que for cadastrar, vai só informar que conhece a regra e que se compromete a realizá-la. Que é o quê? Na categoria 1, uma ação cultural e mínimo de 3 horas de duração, na categoria 2, uma ação mínimo de 5 horas, na categoria 3, uma ação mínimo de 10 horas de duração. Lembrando que essa contrapartida vai ter que acontecer quando retomarem as atividades, é o que diz na lei, mas vai acontecer em escolas públicas ou organizações sociais comunitárias. E a prestação de contas é até 120 dias após o recebimento da última parcela. E uma questão também bacana que a gente conseguiu aqui em BH é o fato de que as parcelas serão pagas todas juntas, até porque é previsto, eu tirei essa lâmina aqui, esse slide, sempre me esqueço de falar, aceito o pagamento de despesas anteriores ao recebimento, desde que iniciou a situação de calamidade, só que com o detalhe de que não é possível pagamento de contas, se ressarcir de contas já pagas. O que eu estou querendo dizer é que se tiver uma conta lá vencida de abril, de maio, de junho, é possível o pagamento depois do recebimento sem problema, só não pode ser a pessoa já pagou e aí ela vai, digamos, colocar na sua própria conta e tal, né, ressarcir essa despesa, isso não pode. E ela vai também poder pagar contas para frente, né? E até 120 dias fazer a prestação de contas. Antes de eu passar para essa, só comentar, eu falei lá na introdução que a gente está falando de um instrumento muito novo no campo cultural, semelhante a que outras políticas, especialmente assistência, realiza, que é a ideia de que é um cadastro, né? Então, como vocês viram, eu estou já até encerrando aqui essa parte do regramento, vocês viram que a gente não falou em momento algum de justificativa, objetivo, a gente não falou de nada de uma proposta, de um projeto, e de outra parte, por parte do poder público, não vai ter uma comissão de avaliação, de análise, de pontuação, nada disso vai ser feito. Então, em havendo recurso para todo mundo que se cadastrou, né, para quem se cadastrou e atendeu os pré-requisitos, ou seja, todos os cadastrados e homologados, todo mundo vai receber, independentemente da categoria, independentemente da atividade que realiza, enfim, se for até 11.111.000, todo mundo leva. Agora, se porventura tiver uma demanda de recursos maior do que o que é disponível para os espaços, empresas, enfim, a gente montou uma regra que eu acho que é bem interessante no sentido de poder manter um certo retrato da cidade antes da situação de pandemia e um certo retrato do que o cadastro vai apresentar, que significa o quê? Primeiro, manter a proporcionalidade da demanda de recursos por categoria, ou seja, se tiver 30% de demanda de recursos para a categoria 1, 30% dos recursos será para a categoria 1, se for 20% para, enfim, por aí vai. Para a questão regional, então também garantir que toda cidade, que não tem uma regional que tenha mais espaços contemplados do que outra, a gente vai, em segundo lugar, aplicar a regra de proporcionalidade regional, ou seja, se a gente pegou os 20% que vai para a categoria 1, olha dentro da categoria 1 e, digamos, 15% era da venda nova, 15% dos recursos vão para a venda nova, e por aí vai. Aí, dentro da regional, também a ideia de poder manter um certo ecossistema, uma certa ecologia cultural, ou seja, poder manter esses vários setores das cadeias produtivas sem ter uma concentração de um único tipo de espaço, receber todo o recurso por algum critério. E a gente quebrou muito a cabeça aqui no GT
do Comitê de Implementação da Lei Aldir Blanc, pensando nesse regramento, e aí esse talvez seja um dos que permite essa pluralidade, essa diversidade mantida na cidade, que é então garantir que os tipos de espaço sejam também proporcionais. Como eu falei lá atrás, a gente o Portela até lembrou ali, era, se não me engano, no 29º, 19º, falava lá de produtoras de audiovisual e tal, a ideia é que seja proporcional ao número de inscritos e homologados nessas categorias do artigo 8º da lei. Então, se tiver 20% de escolas, 20% de escolas, né, de música, dança, enfim. Se tiver 10% de produtoras de audiovisual, 10% serão beneficiadas. E aí chegamos à necessidade de definir, então, quais seriam os beneficiários. Digamos que a gente tenha duas que se enquadrem e só uma vai receber, por essa regra da proporcionalidade. Duas produtoras, por exemplo. A regra vai ser o tempo de existência. Ou seja, a mais antiga tem prioridade na medida em que o tempo de existência é um certo indicador de uma certa relevância social, econômica, cultural, no campo, no setor, no território, e importante também para a memória cultural da cidade. Caso não apresentem, porque a gente não está colocando como obrigatório comprovante de fundo de criação, fundação e tal, aí vai para o sorteio público. E é isso, assim, antes de mostrar, eu acho que, assim, vocês são craque aqui, o pessoal do audiovisual, inclusive, né, Fiuza, que eu até comentei, a gente abriu o cadastro num sábado, segunda-feira eu abri e olhava, só dava produtora, então vocês aqui são os mais craques nesse negócio. Eu vou só comentar... Oi? João, antes de você passar para essa parte do mapa da inscrição aí, eu tenho algumas perguntinhas aqui já, porque lembrando que a gente está transmitindo também pelo YouTube, e aí tem algumas perguntas de lá relativa ao que você já falou. Posso falar? Não, deixa eu só então falar essa parte aqui, porque aí eu concluo esse grupo de coisas e você fica só o mapa para depois, então. Pode ser? E até dependendo do tempo, eu até não vou no mapa, porque é isso que eu estava começando a falar, vocês são... Eu vou só comentar aqui rapidamente. As inscrições vão até dia 15 de outubro, tá? O cadastro e a inscrição podem ser modificados durante todo o período, mas depois de enviada para análise, ela também vai poder ser modificada, só que tem que ser feita uma solicitação ao suporte por e-mail. E aí, como é um processo manual, né, a gente vai ter um servidor que vai abrir o e-mail, vai ter que entrar lá e passar de enviado para rascunho, a gente pede para que vocês cuidem muito para o envio para análise, e especialmente no último dia, se deixar para o último dia, no último dia perceber que precisava ter alterado alguma coisa e tiver enviado para análise, corre o risco de não conseguir reabrir, porque talvez não vá dar tempo e tal. Então, né, como a gente sempre fala em todos os editais, no caso aqui não é um edital, mas nos editais em geral não deixem para a última hora, porque a demanda vai ser muito grande e a gente tem uma equipe, né, normalmente reduzido. Aí a questão de todos os documentos solicitados deverão ser incluídos na inscrição. Se não forem incluídos, não será homologado e não haverá uma nova fase para inclusão de documentos. É um recurso emergencial, a gente tem um prazo muito pequeno para executar e tem muita gente precisando, né, demandando desse recurso, então a gente já está pedindo todos os documentos, inclusive para pagar. A ideia é pagar mês que vem, já sair resultado e tudo já no mês que vem, então a gente já está pedindo até os documentos para o pagamento, então... portanto, quem não incluir não vai ser homologado, então a gente frisa muito isso, não vai ter, nem no recurso, tal, não vai conseguir incluir documentação que não foi apresentada. Aí, para fechar, a gente está oferecendo atendimento presencial em diversos equipamentos, são 12 equipamentos culturais, 9 centros culturais, 2 teatros e um museu, somente para a Lei Aldir Blanc, a gente pede que seja somente para os casos em que realmente seja muito necessário, né? A gente está no meio de uma pandemia, mas está lá, tem a equipe treinada, a gente fez vários treinamentos com a equipe, são em todas as 9 regiões da cidade, inclusive o MIS, Cine Santa Teresa, é um dos equipamentos que está à disposição para cadastrar, e lá tem não só a possibilidade de tirar dúvidas, como a pessoa pode digitalizar documentos, pode usar o computador, usar a internet. A gente tem dito assim, se levar lá todos os documentos, sai de lá já cadastrado. E como não é também edital, a equipe está ajudando com as informações e tal, não tem nada que vai ser avaliado qualitativamente. Então, preencher ou não preencher, então a nossa turma está pegando junto e ajudando no cadastramento de todos os interessados. Além disso, a gente tem uma cartilha, tem várias informações, documentos, a gente tem no portal da PVH
tira-dúvidas lá, então as dúvidas mais frequentes a gente está colocando lá, e além do que a gente está fazendo o atendimento por WhatsApp, Telegram, tem o chat online também e o e-mail. O Fiuza lembrou ali que realmente ainda no começo dessa semana, até o meio dessa semana estava bem tranquilo, agora começou a apertar o negócio, mas a gente tá conseguindo responder rápido, e se não responde, a gente a gente vai seguir, mas eu não sei se vai conseguir agora para todo mundo, mas até ligando, a gente estava ligando para a pessoa, ela não conseguia, parará, a gente ligava, então assim, acho que até então estava indo muito bem essa questão do atendimento, para quem estava precisando, claro, às vezes dá algum problema aqui, um problema ali, mas no geral estava indo muito bem, assim, a gente estava dando bom retorno, assim, da turma, então, acho que era isso, acho que agora a gente pode ir para as perguntas, então. Beleza. Eu vou fechar até aqui, né, porque aí depois é a coisa do cadastro mesmo, né? Beleza. Eu queria muito poder passar pelo cadastro hoje, e lembrando que apesar da iniciativa ser do Sindave, a gente abriu para a sociedade civil toda, então vão ter perguntas que não são necessariamente ligadas à área de audiovisual, e eu acho, quanto mais canais a gente puder, né, João, divulgar a informação, democratizar ela, muito bacana. Contigo aí, Juju. Aí, chegou o César Piva, meu amigo camarada, grande César Piva. Alô, Cezinha. A pergunta da Paula Santos. Nessa comprovação das atividades realizadas nos 6 meses anteriores à pandemia, o edital fala em anexar clipe. De trabalhos envolvendo projetos que ainda não foram lançados e, portanto, não tem clipping, seriam aceitos cópias de contratos ou notas fiscais dos trabalhos como comprovação? Uma boa pergunta. É a primeira vez que sempre tem. O campo cultural é uma maravilha, gente, que tem um universo de possibilidades, né? Não tem uma que a gente sai com uma pergunta que não tinha aparecido ainda. Olha, a gente pede assim que procure atender o que o decreto regulamenta, porque nesse momento não tem como responder assim, só para explicar. Tem uma comissão de homologação que é composta por servidores e servidoras da PBH, que vai fazer análise das inscrições diante do que o regramento está apontando. Então, assim, eu não tenho como responder agora, porque, de fato, no texto do decreto fala muito explicitamente que é material de clipping, considerando, pode ser, inclusive, redes sociais. Aí tem uma questão que é a seguinte, a gente, quando fala de redes sociais, a gente não está querendo dizer que precisa apresentar um evento, uma coisa pronta, um produto. Daqui a pouco consegue comprovar que estava acontecendo atividades nos 6 meses, qualquer tipo de atividade, a pessoa tirou uma foto lá dentro da produtora, estava gravando, sei lá o que poderia ser, mas assim, a gente não está falando de atividades assim prontas, a entrega de um produto e tal, a gente está falando de comprovar que estava movimentando aquela empresa, aquele espaço. Então, eu peço que, assim, procurem se atentar, eu acho que talvez até a comissão poderia considerar, não estou dizendo nem que ela não está considerando, mas eu não posso dizer que sim. E como a gente não sabe ainda, e talvez não vá saber até o dia 15 se vai aceitar ou não, na dúvida, vamos trabalhar com o que está no decreto e pensar em tipo de comprovações mais alternativas desse tipo. Quando a gente fala das redes sociais, inclusive não precisa ser nem o digamos, da produtora. A produtora tem lá suas redes sociais, seu Instagram, seu Facebook, mas os integrantes, as equipes e tal, publicaram uma foto no seu Instagram mostrando que estavam lá filmando, reunindo, seja lá o que for, tá valendo também, entendeu? O que importa é comprovar que o negócio estava girando, né? Sem áudio. Opa, sem áudio. A Terezinha Lúcia Velar fala: clipping para comprovação de espaços de terreiros com gadeiros, para muitos deles será inviável. Esses espaços muitas vezes não divulgam em sites. Como fazer nesses casos, gente? Olha só, essa questão realmente a gente está bem mobilizado para ela, a gente já recebeu essa questão, eu até tive uma reunião com os terreiros na noite retrasada, tinha mais de 70 terreiros nessa reunião, a gente já identificou que isso é uma questão, a gente está também respondendo no mesmo sentido, pedindo ao pessoal ao máximo buscar atender o que diz o decreto, mas a gente já tem feito algumas conversas internas no sentido de ter a sensibilidade para entender que quando a gente fez o regramento, talvez faltou naquele momento
né, pensar em 1000 possibilidades do campo da cultura. Naquele momento a gente estava principalmente tentando evitar que algum espaço que já tivesse sido fechado por outros motivos que não o da pandemia se inscrevesse, né? Porque o objetivo da Lei Aldir Blanc é contribuir com os espaços que foram impactados, enfim. Então, a ideia dessa regra foi para isso, e aí comprovar que estava acontecendo, mas a gente não... É isso, assim, é um instrumento novo, a gente não tem nem histórico para dizer, vamos melhorar e tal, em relação aos anteriores, ele não tinha sido pensado sobre esse tipo de situação. Então, a gente já conversou com esqueci o nome, que é a entidade representativa dos terreiros, me deu um branco agora, e a palavra me deu um branco não é reveladora, né? Mas, enfim, que inclusive essa entidade possa emitir declarações de que os terreiros estavam com atividade nesses últimos 6 meses, é uma das hipóteses principais que a gente está trabalhando aqui nesse momento. E talvez listas de presença, né, que muitas vezes os terreiros têm listas de presença como um instrumento de registro e tal, né? Então a gente está trabalhando para poder aceitar, só que a gente não pode dar ainda uma resposta que ainda a gente não alinhou ainda perfeitamente essa questão. A Terezinha também pergunta, e quem não tem como comprovar 3.000 por mês, porque gasta menos, tipo 2,5? Aí vai enquadrar na categoria 1, né? Aí, nesse caso... Não precisa comprovar 3,5. Precisa... Desculpa, 3. A categoria 1, que é a categoria básica ali, você não precisa comprovar despesa nenhuma. Você não precisa, assim, as únicas que, se você quiser se enquadrar, você tem um custo fixo ali de no mínimo R$5.000 mensais, ou no mínimo R$10.000 mensais, aí sim, você vai ter que comprovar esse custo. Para a categoria de 3.000, você tem que preencher os requisitos mínimos da lei, que foi impactado, é um espaço cultural, e mostrar que você estava aberto, né? Que é aquela que o João estava falando. Ponto. Não precisa nem ter espaço físico e não precisa comprovar nada. Então, isso às vezes tem gerado... Não precisa ter CNPJ, quer dizer, para CNPJ não precisa para nenhuma das 3 categorias, inclusive, né? Mas é muito bom que perguntem isso, e quantas vezes mais perguntar, melhor. A gente pede ajuda para vocês, porque às vezes circula pela cidade uma informação incorreta e vai virando verdade na cabeça de muita gente. A categoria 1 não precisa comprovar nada de custos nem de funcionários. E para 2 e para 3, também não é obrigado a comprovar funcionários se vai comprovar custos. É um ou outro, né? Uhum. Aí tem um outro comentário, na verdade, acho que aqui é mais um comentário do que uma pergunta, se vocês quiserem comentar, da Cineclubista, fala: o tempo curto e a divulgação com pouca capilaridade vai impedir muita gente ficar de fora, infelizmente, é o meu sentimento. É um comentário, se alguém quiser comentar de volta. Quer comentar, Portela? Bom, primeiro é o seguinte, eu acho que a gente tem que falar de tempo, então a gente tem que olhar para o processo que foi essa Lei Aldir Blanc. Pensar numa lei que foi sancionada no dia 29 de junho e que demorou 2 meses para ser regulamentada pelo governo federal, então, assim, a gente tem que olhar para isso para ver da onde que surgiu esse tempo curto. E, de fato, o tempo é curtíssimo. O edital, que foi publicado ontem, ele vai ficar aberto 12 dias, gente. 12 dias. Vocês acham que a gente gostaria de deixar um edital aberto 12 dias? A gente sabe que isso é muito cruel para quem está precisando, ter que correr, escrever, não sei o que, a gente sabe que é difícil. Mas, assim, a lei, como foi construída, empurrou a execução nessas condições para os estados e especialmente para os municípios, que tem 60 dias para fazer tudo isso. Então, E só um parênteses, inclusive, nós recebemos os recursos no dia 20, alguma coisa de setembro, menos de 5 dias publicamos o decreto, ou seja, é emergencial, né? Então, assim, a gente sabe que já era para estar na conta da galera, então, assim, é emergencial, né? Essa que é a questão, infelizmente. E a questão da comunicação, nós estamos no meio de um período eleitoral, então a gente também está sofrendo muitas restrições por conta do período eleitoral, não pode investir em publicidade, tem um monte de regramento, e é atividades como essa que vocês estão organizando aqui, que tem nos permitido ir dialogando com o setor. A gente mais uma vez agradece poder estar fazendo isso, porque a própria PBH não pode fazer, etc e tal, sabe? Então... Ou seja, o próprio setor tem que se ajudar, né? Só para complementar aqui, Ju, a colocação do Portela e do João,
A lei foi sancionada do dia 29/6. E a regulamentação pelo governo federal só foi sancionada no dia 18/7, ou seja, 20 dias após. Lembrando que... Não, Fiuza, mais... Não, é 18/7, não, é 22/7, perdão. Perdão, 22, 50 não? dias para eles regulamentarem a lei. Desculpa, perdão, a data errada. Mas lembrando que esse projeto parte não do governo federal, de uma iniciativa do Congresso Nacional. E só é aprovado em junho. Então, nós estamos falando de março, abril, maio, junho, 4 meses, basicamente para quem conseguiu pegar o auxílio emergencial através da Caixa Econômica Federal, que é pago pela Caixa. Nós fomos esquecidos, deixados de lado. E nós, do setor audiovisual, não vamos nem colocar que é a paralisia da Ancine com relação aos editais já realizados e já promulgados a resolução final, e que já estão em processo de contratação no BRDE. Né? Vamos seguir o jogo aí, então? Vamos lá. O Aloísio Salles Júnior pergunta: empresa produtora com atividades em regime de coprodução interrompidas pela pandemia são passíveis de receber o subsídio? Olha, eu acho que não vejo problema nenhum. Se a produtora estava funcionando antes da pandemia e foi impactada pela pandemia, super está enquadrada. Teve atividades interrompidas, né? Como é o que a própria pergunta consta, é o texto que está na lei no decreto. Ok. Pergunta da Silvia Godinho. Peraí que andou. Desculpa, gente. Para comprovação de gastos com conta de luz, por exemplo, a conta está em nome do representante administrativo da empresa e não em nome da empresa, embora seja referente ao endereço da empresa. Este comprovante será aceito? Sim. Ok. Pergunta do André. Técnico cinematográfico freela, com CNPJ, enquadra em centro cultural? Eu acho difícil. É um profissional, né? Aí é diferente. É um profissional, né, que presta um serviço. Assim, ele teria que mostrar ali no clipping dele que ele se enquadra em alguns daqueles itens de espaço cultural. O que eu acho, assim, a gente tem pouca informação, né, mas eu acho difícil ele conseguir se configurar enquanto um espaço cultural. Mas nós lançamos um edital... Só complementando, né? Só complementando, a gente vai falar sobre o edital. Nós temos um edital... A gente vai falar sobre o edital que cabe muito bem nesse caso, acredito. Então tá, vamos lá. Outra pergunta da Silvia Godinho. Notas fiscais de roteiristas que prestaram serviço para a produtora servem como comprovante de gasto da produtora? Eu estou entendendo assim a pergunta dela? Tipo, a produtora pagou um roteirista e recebeu uma nota fiscal por aquele serviço. Isso pode como despesa, João, como comprovante de gasto da produtora? Ou seja, a empresa, durante o processo de pandemia, ainda conseguiu continuar produzindo. E teve uma despesa com um profissional, que é um roteirista, e que fez o pagamento e emitiu para ele uma nota fiscal. Se isso é comprovação de gasto. Olha, eu vou responder da seguinte maneira. Quando pensamos essa estruturação das regras e tal, o sentido principal era imaginar em custos de manutenção permanentes. Era o que é necessário para sobreviver. Agora, sinceramente, eu não consigo ver uma vedação a isso, mas eu não sei exatamente qual a interpretação que vai ser dada à comissão de homologação por conta dessa questão. Eu acho que o nosso instrumento, ele ainda, eu diria que esse talvez seja um caso omisso, por conta do sentido que a gente estipulou para a lei, que seria manutenção permanente, e parece que é uma contratação mais pontual. João, mas o instrumento não veda. Então... João, mas assim, se houver, por exemplo, eu estou também no campo ainda de uma certa suposição, esses são casos que a gente vai ter que analisar com mais detalhe. Mas, por exemplo, se houver um contrato de prestação de serviço desse roteirista, que seja por um período, que esteja contemplado dentro desse período que a gente trata no regulamento, talvez seja possível. Mas se for uma coisa muito pontual, porque de fato assim, é manutenção, despesas de manutenção. Claro que manutenção não é só água, luz, a gente sabe que tem todas essas contratações que fazem parte da vida da empresa, ali do dia a dia da empresa. Então, acho assim, se tiver um contrato de serviço que possa anexar esse contrato,
talvez, acho que dê mais robustez para ser considerado. É porque, só para explicar uma questão, para quem viu o decreto nacional, e a grande maioria se assustou, o decreto de regulamentação, ele falava lá de aluguel, água, luz e outros. Aí todo mundo pensa assim, não, é o custo de manutenção do espaço físico. Aí aqui em BH a gente teve uma coragem, uma ousadia de colocar outros pontos, porque a gente entende que muitas vezes, inclusive, um espaço, um produtor, uma empresa, ela mantém uma equipe permanente que paga, por exemplo, por MEI, paga por outras formas. Aí é que a gente ampliou, mas no início a ideia seria pensar na manutenção mais prolongada, digamos assim. É isso que eu estou comentando. Assim, a minha dúvida é um pouco nesse sentido, assim, né? Se não é interpretada como um custo pontual. Aí é o que o Portela falou. Se for complementando, se for talvez apresentando que esse custo não é pontual e sim é algo mais permanente, eu acho que fica mais fácil para a comissão de homologação poder considerar. O que a Silvia colocou aqui foi, ela falou, perguntei por que serviços de curadoria e fotografia são similares. Eram como a complementação da fala dela. E o André também complementa aqui dizendo que ele é empresário individual ME, técnico empresário individual empresa ME, ou seja, não atende os técnicos, mas é outro edital, né? Vai ter, acho que é o edital do Estado que vai ter para técnicos, não é isso? Não, o edital nosso, a gente vai falar ainda. Não, é o da prefeitura mesmo. Então, segura as pontas aí, André. Então, só para responder essa pergunta, Ju, eu já vi essa pergunta. O inciso 3º, que é a premiação e algumas outras ações, vão ter na linha municipal. Então, para quem é de Belo Horizonte, a PBH vai apresentar daqui a pouco para a gente, e vai ter também no âmbito estadual, para todo o Estado. E no âmbito estadual, posso garantir, vai haver uma premiação, uma liberação de recursos para técnicos que comprovam o trabalho na área. Tá? Uhum. Okay. Não vai embora, o prêmio já chega. Pergunta da Marcela Jacques. E a prestação de contas de empresas menores, que se enquadram na categoria 1? As contas podem estar no nome das sócias da empresa? Terá algum manual para a prestação de contas? Não, são duas perguntas aí. Marcela, sim. A gente está para publicar uma portaria específica sobre prestação de contas. Justamente assim, deixando bem organizadinho, que, sinceramente, é uma preocupação que eu tenho desde o início dessa conversa toda, lá de trás, antes do comitê, que é a lei federal exigir essa prestação de contas. E aí a gente veio com a ideia que vai ser para todo mundo tem que receber e tem que receber mesmo, mas quando você entra para esse campo de prestação de contas, se isso não for feito com responsabilidade, pelo poder público e por quem receber, a gente pode viver aí um período daqui para frente com, assim, milhares de CNPJs e pessoas físicas no Brasil inteiro tendo as suas contas glosadas e tendo que devolver recurso, enfim, gerando um trauma grave para o setor cultural. Então, é uma preocupação grande nossa, a prestação de contas. A gente vai soltar esse regulamento bem explicadinho, mostrando como é que é o relatório, o tipo de conta, a justificativa, que tipo de documento que vai ser aceito, para que não tenha erro e a gente não tenha esse tipo de problema, porque, de fato, é preocupante. Uhum. E a pergunta dela, se as contas podem estar no nome das sócias da empresa? Então, nesse documento que o Portela se referiu, a ideia que a gente está entendendo é o seguinte: se porventura for vinculado ao espaço que já foi espaço físico, o endereço e tal, não teria problema. Agora, no caso de não ter um espaço físico, aí as contas deverão ser vinculadas ao representante legal daquele coletivo informal. Ok. E aí a cineclubista faz outra pergunta. Os intermediários para 5 mil e 10 mil, que não tem como comprovar gasto total, ou pode ser quase 5 mil ou até 10 mil? Na verdade... Não, diga. Não, o mínimo de 5 mil, né? E, infelizmente, tem que ter uma regra, né? Então, se for 4.999, infelizmente, não enquadra. Vai ficar na categoria... isso eu não sei se 3 você falou, mil. João.
Mas isso é importante. Porque quando, vamos supor, você tem lá a sua empresa, você acha que você consegue lá mostrar 6 mil reais de despesas. Aí vai chegar na comissão de homologação. A comissão de homologação vai olhar esses documentos que você mandou e vamos supor que alguns deles não sejam validados, por algum motivo. E aí você não vai conseguir comprovar os 5 mil, você comprovou só 4. Você não vai ser desclassificado. Se você for um espaço cultural, teve atividade interrompida, etc., você vai ser classificado na categoria que vai ser possível. Então, se não comprovou 5, vai na de 3 mil. É diferente de um edital, né, que você tem vagas e aí ou você ganha ou não ganha. Não, a gente vai enquadrar conforme o cadastro que for homologado. Ok, foram todas as perguntas, por enquanto. Bora lá. Então, vocês querem que eu mostre o cadastro ou... Falta uma pergunta, João, e aí a gente vai para o cadastro, tá? Quer ler aí, Ju? Simone? Ah, não, desculpa, eu mandei pro privado, perdão. Não chegou para mim aqui, não. Não, vamos lá para todos. Vai lá. É uma pergunta da Simone. Queria entender por que não se pode considerar o somatório de funcionários mais custos da produtora. Por que o ou? Simone, ou outro para comprovar os gastos, uma vez que tudo faz parte de custos mensais? Na verdade, Simone, a gente fez isso para facilitar e para valorizar quem conseguiu manter o emprego formal durante esse tempo da pandemia. Ou seja, vamos supor, sua produtora, você tem lá custos de 5 mil reais por mês, custos fixos aí de 5 mil reais por mês. E você tem um funcionário CLT na sua empresa, vamos supor. Em vez de você, no cadastro, você ter que apresentar todos os documentos de despesas mostrando que você tem 5 mil reais, você só vai mostrar que você tem um funcionário CLT, independente de quanto ele ganha. Então, foi uma forma de facilitar. Mas também eu não estou excluindo quem não tem funcionário formal, porque a gente sabe que é uma realidade da cultura a informalidade, né? Não é todo mundo que tem funcionário CLT, né? Então não tem problema. Quem não tem CLT é só ir colocando lá as despesas, inclusive de contratações de funcionários por outros tipos de contratação. Por MEI, enfim, contratos de serviço, aí você tem uma variedade. Então, na verdade, é uma forma de facilitar para quem tem funcionário contratação formal. Mas, Portela, eu talvez tenha entendido uma outra questão que ela levantou, que é a seguinte, ela acho que está em... Se não for, pelo menos eu já vou aproveitar para falar isso, que a questão é a seguinte, que é ou os custos de funcionário, mas não é a questão do ou os custos de funcionário, é a existência de um ou dois. Se for optar pelo custo mensal, pode colocar o custo do funcionário da funcionária lá também. Eu entendi que era isso, que a pessoa não poderia agregar o valor do funcionário ao funcionário no custo mensal, mas pode sim. Então, eu estou imaginando o seguinte, a pessoa tem um funcionário, mas ela vai colocar aquele custo que no total dá 12 mil reais, por exemplo, ela vai categorizar na 3, contando com o custo do funcionário que seja 1. Então, se foi isso que eu entendi, se não foi, também já está levantada essa questão para quem, porventura, tivesse essa dúvida, né? Eu acho que essa era a pergunta